discipulado. Nós vamos hoje falar sobre você é um missionário. A semana passada nós encerramos sobre o propósito da igreja, que é missões, e hoje nós falaremos sobre que você é um missionário dentro do discipulado. Nós sabemos que a regeneração faz de cada crente um novo missionário. A regeneração, a transformação de vida, a mudança de vida faz de cada novo crente um novo missionário. Então não pode ser cristão o homem que não se preocupa com a salvação dos outros. Aquele que não se preocupa com a salvação dos outros não pode ser um cristão. Charles Spurgeon disse mais uma vez que ou você é um missionário ou você é um impostor. Então todo cristão é um missionário de Deus. Dick Hughes disse com propriedade essa frase: cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então aquele que tem Cristo no coração é um missionário, e aquele que ainda não tem Cristo no seu coração é um campo missionário. Então nós fomos escolhidos por Deus para a salvação, e logo nós somos enviados de Deus para pregar aos outros a mensagem da salvação. Então você é um missionário na sua casa, você é um missionário na escola, você é um missionário no trabalho, você deve ser um missionário na sua cidade e até os confins da terra. Billy Graham também disse uma frase: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Então a missão cristã, ela deve ser a única razão de estarmos na terra. A missão cristã, ela deve ser na nossa vida a única razão de estarmos aqui nessa terra. Então cada cristão deve entender, deve aprender que ele deve ser um agente de evangelização ordenado por Deus. Cada crente precisa entender isso. Há um mal muito grande dos cristãos não entenderem por que eles chegam ao conhecimento de Cristo. Há cristãos que nunca sequer entregou um folheto. Há crentes que nunca sequer falou do amor de Deus para alguém. E há outros que não aprenderam a falar sobre o amor de Deus para alguém. E isso deve ser um papel de todo cristão. O cristão precisa saber falar da obra de Cristo nessa terra. E diante disso eu quero convidar vocês para abrirmos nossas Bíblias no livro de Mateus, o capítulo 28, vamos ler do 18 ao 20. Vamos ver dentro disso para quem foi dada essa grande comissão de evangelização, de evangelizar, de pregar o evangelho. Nós vamos ver aí Mateus 28, o último capítulo de Mateus, do versículo 18 ao 20. Se você achou, leia por mim, por gentileza. Vamos ler rápido, para nós ganharmos tempo. Mateus 28, de 18 ao 20. E vemos para quem foi dada essa grande comissão de ir e pregar o evangelho, evangelizar. 28, Mateus 28, 18 ao 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, dentro desse texto, eu quero que você identifique para quem foi dada essa comissão. Jesus está falando com quem? Para quem que ele está dando essa ordem? Então eu preciso voltar um pouquinho. Olha, lê para mim o versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então aos 11 discípulos, Jesus dá essa ordem de evangelização, de dar continuidade na obra evangelizadora que ele veio para realizar. Então ele dá essa ordem aos 11 discípulos. Ele dá essa ordem dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu. E perceba que depois que Jesus vem do monte, desce do monte, então ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, esta ordem foi dada, essa comissão foi dada de evangelizar, de dar continuidade na obra de Cristo. Foi esse mesmo chamamento que Cristo nos dá quando nos chamou, quando nos salvou, quando nos regenerou. Essa ordem é dada a nós também. Essa ordem, ela é comunicada a nós também. Nós também devemos então anunciar, falar de tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que temos aprendido do nosso Mestre Jesus. Então essa ordem, essa grande missão também é dos crentes, de todos aqueles que ouvem, de todos aqueles que ouvem e aprendem sobre Jesus, é dar essa continuidade, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então perceba que a evangelização, o ensinamento é um trabalho árduo, é uma tarefa. Não é algo simples, não é algo fácil. Se requer dedicação, se requer esmero, se requer muita responsabilidade. Não se faz discípulo do dia para a noite. Discípulo, você tem que andar com ele, você tem que instruí-lo, você tem que ensiná-lo. Jesus fazendo isso com os discípulos, ele então fala: agora vocês dão continuidade a tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Porque foi-me dada autoridade no céu e na terra. Então vocês precisam dar essa continuidade. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar essa continuidade. Nós temos que ensinar, nós temos que fazer discípulo. Eu disse na aula passada que a igreja que não evangeliza, ela não é uma igreja. Ela não é considerada uma igreja evangélica, uma igreja que não faz missão. Não é considerada uma igreja evangélica. Mas uma igreja evangélica é considerada uma igreja evangélica aquela que faz missões, aquela que dá continuidade no ID de Jesus, no ID, na ordenança de Jesus, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, ensinando, colocando em prática, dando ensinamento, dando instrução, mostrando todo o caminho da evangelização, todo esse trabalho, de toda essa comissão, de toda essa tarefa. Então, a regeneração faz que de cada crente um novo missionário. Então foi para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos regenerados. Nós não fomos chamados para ficarmos de braços cruzados. Nós não fomos chamados para ficarmos todos cheios de si, mas fomos chamados para darmos continuidade nessa missão. Por que é que Cristo faz com que tenhamos o conhecimento da palavra de Deus? Por que é que Jesus permite que chegamos ao conhecimento da palavra de Deus? Por que é que você acha que Jesus faz isso? Ele disse que ele ocultaria dos sábios e entendidos, mas que revelaria aos seus pequeninos. Ele está falando da mensagem. Ele está falando dessa mensagem que traz luz, dessa mensagem que transforma a vida, dessa mensagem que muda, transforma caráter. Então, ele dá esse entendimento, ele traz essa compreensão, mas é para que nós demos, para que nós possamos dar, então, continuidade nessa missão. Agora, qual é o propósito final de ser discípulo de Jesus? Nós vamos ver aí em Lucas, abra comigo Lucas, capítulo 24. Qual é o propósito final de ser discípulo de Jesus? Lucas 24, do 45 ao 49. Quem achou pode ler rapidamente, por favor. Lucas 24. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Então,
o propósito final de ser discípulo de Jesus. Ele disse que então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Preste bem atenção nisso aqui. Então só terá compreensão das Escrituras aquele que o Pai revelar. Não dá para pegar a Escritura, tentar abrir a cabeça do cidadão e querer que ele entenda. Não vai entender. É esse anúncio forçado, imposto, que não funciona. Aí daí você vê as pessoas que são forçadas a vir à frente para aceitar Jesus na pressão. Porque ele pode ter participado de um culto e Deus não ter abrido o entendimento dele para que ele compreendesse a palavra. Então não adianta você forçar. Não adianta intimidá-lo. Você vai para o inferno. Não adianta, porque ele não compreendeu. Ele só compreenderá quando o evangelho genuíno é pregado e Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Olha o que ele diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Mas qual é o fim principal de ser esse discípulo? O fim principal é para que vós seja testemunha de todas essas coisas. Então qual é o fim principal? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então o propósito final de ser discípulo de Jesus é ser testemunha, é pregar o arrependimento. Ser testemunha de Cristo é pregar o arrependimento, é ser testemunha de Cristo aonde quer que vá, e pregar até o fim, sendo testemunha, porque estava escrito que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então eis que envio sobre vós a promessa. Então o propósito final de ser discípulo de Jesus é ser a testemunha de Jesus. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo debaixo de oração, para que a mensagem do evangelho, para que Cristo abra o coração, assim como ele abriu o coração de Lídia, lá em Atos dos Apóstolos. Quando Paulo e Silas falavam do evangelho, Cristo abre o coração de Lídia, e Lídia ouve o evangelho, e ela então se entrega, ela se rende à mensagem do evangelho, porque Cristo abriu o coração dela para que ela entendesse o evangelho, para que ela ouvisse o evangelho, para que ela compreendesse o evangelho. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é anunciar o evangelho. O seu papel não é enfiar a Bíblia goela abaixo da pessoa. O seu papel é falar do evangelho. Esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e abrir o coração é do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Não somos nós. O nosso papel é ser testemunha. O nosso papel é pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Esse é o fim principal do discípulo. O discípulo tem que anunciar, tem que falar sobre o pecado. O discípulo tem que falar sobre arrependimento. O discípulo tem que falar que é Cristo que faz a obra do convencimento. É o Espírito Santo que faz essa obra. E o fim principal do discipulado é ser testemunha e pregar sobre o pecado e pregar sobre o arrependimento. Dá dó no coração que a gente vê. Ontem eu estava vendo, eu comentava com o Diego, eu estava vendo um rapaz num culto, mas ele não era pregação, não era pregação, porque ele nem sequer abriu a Bíblia, nem do começo nem do fim, mas ele ficou falando da vida dele e da mulher dele. Isso foi até umas quase 10h30 da noite, pra você ter uma ideia. Aí eu fiquei olhando, mas que decadência. E o lugar estava bem, bastante pessoas. Eu falei, aquilo, a minha alma chorava, porque as pessoas iam sair dali sem a pregação do evangelho, sem a mensagem de arrependimento, sem a mensagem de pecado. As pessoas saíram dali do jeito que entraram, vazias.
das 8h30 até 10, quase 10h30, só falando dele e da mulher. É uma decadência. Não se abriu a Bíblia, não se leu nada, não fez nada. Esse é o papel que Cristo nos chamou? Cristo não chamou a gente para isso. Ele nos chamou para anunciar o Evangelho, para anunciar o pecado, denunciar o pecado, falar do arrependimento, falar da salvação, falar do amor de Deus, falar da obra de Cristo. Mas infelizmente o que nós temos visto por aí são muitas falácias e não há evangelho exposto. Não há evangelho nutrido na vida das pessoas. E as pessoas continuam do mesmo jeito, da mesma forma. E as pessoas se tornam mais egoístas ainda. Elas ficam com seus egos mais elevados ainda. Porque a mensagem não é a mensagem do evangelho. Pois bem, nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo, ele testemunha acerca da sua salvação e do seu envio como missionário. E nós vamos ver o que Paulo vai dizer aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 16 ao 18. Quem achou pode ler. Paulo testemunhando acerca da sua salvação. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro, e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converterei à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Eu quero que vocês, olha aqui para mim, eu quero que vocês identifiquem para mim no versículo 18, o que é evangelizar e qual que é o seu propósito. Lendo o versículo 18, o que é evangelizar? Quero ouvir vocês, a opinião de vocês. Dentro do versículo 18, quero que você participe. É você trazer alguém das trevas para a luz, alguém que está no domínio de Satanás para o domínio de Deus. Certo. O que mais? Qual é o propósito? Para receber a remissão de pecados. Para receber a remissão de pecados. E herança entre o povo de Deus. E herança entre o povo de Deus. Herança entre os santificados pela fé em Cristo. Então, evangelizar, o seu propósito de evangelizar é isso. Abrir os olhos e os converteres para que eles se convertam das trevas para a luz. Nós estamos com essa luz. Eu e você estamos com essa luz. E nós temos que levar essas pessoas até a luz. Nós temos que apresentar essa luz a essas pessoas. E o principal, o seu propósito é que, para que elas recebam remissão dos seus pecados, para que elas sejam perdoadas e para que elas recebam como herança, entre os que são santificados na fé, o nosso papel como luz desse mundo. Vós sois a luz do mundo. Então nós temos que levar, evangelizar é levar luz para aqueles que estão em trevas. Apresentar a luz para aqueles que estão na escuridão. Isso é evangelizar, e o seu propósito na evangelização é mostrar que há perdão para os pecados, e que há ainda assim uma herança inatingível, uma herança incorruptível, que tal pessoa receberá então. Então nós, como servos de Deus, chamados para a luz, nós temos que apresentar a luz. Não se coloque uma candeia debaixo da mesa, mas se coloca acima para que todos vejam. Então você é um missionário porque você tem que levar essa luz. Você foi regenerado porque você foi regenerado para dar continuidade no ID de Jesus. Não é para você picar cartão na igreja de domingo após domingo. Eu já fiz o meu papelzinho, está bonitinho, não faço mais nada. Não, é para você falar de Jesus de segunda a segunda. Quando lhe houver a oportunidade,
dentro do tempo e fora de tempo, é falar do Evangelho de Cristo, porque você não sabe o quanto tempo ainda te resta de vida. Você mencionou, acho que está vendo a Bíblia, né? Sobre esse tempo e fora de tempo. O que seria? Sim, tempo e fora de tempo é aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade, é não perder tempo, é não ficar armando subterfúgios. Eu vou fazer aqui, vou fazer ali, depois eu faço. Eu vou fazer aqui, depois eu falo. É para falar, tempo fora de tempo. E às vezes você não tem, para falar, é tempo que você não programou para falar. Agora, eu vou ter oportunidade, eu vou falar, é agora. Mas tá fora do tempo. Não, você tem que falar, é agora, é já. Esse é o momento. Então, as pessoas se rendem a Cristo, entram na igreja, mas não sabem por que entraram, por que se renderam a Cristo. E não sabe qual é o seu papel. O seu papel é dar continuidade no ID de Jesus, é continuar, é apresentar a luz, é levar a luz de Cristo para as pessoas, é mostrar que ele precisa se arrepender, e que se ele se arrepender, há uma herança infindável para ele. Mas nós temos que falar. O apóstolo Paulo, então, testemunhando da sua salvação, ele diz: mas levanta-te e afirma-te sobre os teus pés. Ele falando o que foi dito para ele: porque isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para as quais eu te envio. Eu vou livrar você, mas eu estou te enviando, então levanta. Para que eu estou te enviando? Para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. E aí você vê Paulo pregando para os gentios lá em Efésios. Aí você vê Paulo obedecendo a ordem de Cristo, pregando lá em Gálatas, falando com gentios. Ele está lutando pelos gentios em Gálatas e Efésios. Você vê Paulo obedecendo a ordem de Cristo, obedecendo o seu chamado. Mas esse chamado é só para Paulo? Não, esse chamado é para mim e para você, porque eu e você, nós não precisamos de placa. Eu e você somos um missionário de Deus. Você não precisa de plaquinha. Você não precisa só deixar nas costas daquele irmão que está naqueles países correndo risco de morte. Você é um missionário. Você tem que ser um missionário na sua rua, missionário na sua casa, missionário na escola, missionário no seu trabalho. Você tem que ter na mente 24 horas por dia a evangelização. Repito, a igreja que não evangeliza não é uma igreja evangélica. Ela não pode ser considerada uma igreja cristã, porque a igreja cristã na terra é uma igreja missionária. Ela tem que praticar a missão. Ela tem que fazer missão. E Paulo mostra, dando seu testemunho, falando desse ID, dessa ordem de Cristo, para que ele seja um missionário, para que ele leve a luz. Para que ele leve a luz de Cristo a todos aqueles que estão em trevas, a todos aqueles que estão perdidos, sem esperança. Mas nós vamos ver aí também algumas metáforas usadas aqui para comparar o trabalho de evangelismo, pessoal. Abra comigo, Ezequiel 33, do 1 ao 7, vamos ver uma das metáforas aí que é usada. Falando sobre o trabalho de evangelismo, pessoal. Ezequiel 33, do 1 ao 7. Quem achou pode ler. Mais uma vez, recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem ao seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome.
Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se contudo você os advertir para que mudem sua conduta e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. Tem. Então você vê essa metáfora aqui na minha tradução, fala de atalaia. Então ele usa essa metáfora de atalaia. Mas se o atalaia vir, quem vem a espada e não tocar a trombeta, é responsabilidade desse atalaia tocar a trombeta. Então é uma metáfora que ele está usando para falar com o seu povo, ou anunciar, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então ele usa essa metáfora desse atalaia que avisa, que alerta, como aquele que anuncia a verdade de Deus. Entendeu isso aqui? Isso aqui é uma metáfora. Ele está falando desse atalaia daquele que anuncia, daquele que comunica a ordem de Deus. Se ele fizer e se ele não fizer, ele será responsável. E se eles morreram porque o atalaia não avisou, o atalaia será responsável pelo sangue. Mas se o atalaia avisar e eles não derem ouvido, eles serão responsáveis pelo sangue que desceu sobre a cabeça deles mesmos. Ele está usando essa metáfora de atalaia para falar desse anúncio. Para falar desse anúncio. De anunciar a ordem de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Dessa responsabilidade de anunciar. Então o nosso papel é como um papel de um atalaia. Nós temos que falar. Nós temos que falar do perigo. Nós temos que anunciar desse evangelho. Nós temos que falar das ordenanças de Deus, daquilo que Deus quer. Nós vemos então essa primeira metáfora usada para descrever alguém que tem a obrigação de alertar acerca do perigo. E aí esse é o nosso papel. Nós temos alertado as pessoas. Nós temos, diante desse evangelho completamente deturpado, onde que as pessoas são centro e Cristo fica para depois, o que nós temos feito? O que nós estamos falando? Nós temos comunicado, nós temos tocado a trombeta, porque tocar a trombeta aqui é anunciar a ordem de Deus, que Deus irá punir, que Deus irá fazer algo. Mas também uma outra metáfora, abra para mim, Marcos 1, o 17 e 18. Vamos ver também qual é a metáfora que será usada aqui. Marcos 1, 17 e 18. Quem achou pode ler. Vamos ver uma outra metáfora que é usada aqui. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Então, a outra metáfora é o quê? Pescadores de homens. Então ele usa essa metáfora para mostrar que nós somos pescadores de homens. Você é um pescador de homens. Esses homens literalmente pescavam e Jesus chama eles, agora vocês vão ser pescadores de homens. Essa é uma das metáforas também que Jesus usa falando de evangelizar, de obedecer seu ide, pescadores de homens. Também abra para mim João 4, 35 ao 38. Quem achou pode ler. João 4, do 35 ao 38. Uma outra metáfora também que ele vai usar. João 4, do 35 ao 38. 34, do 35 ao 38. João 4? Isso, João 4, do 35 ao 38. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. O resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe.
Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, outra metáfora, ceifeiros. Vocês são ceifeiros. Então, é outra metáfora que ele usa para falar dessa evangelização. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesoura seu fruto para a vida eterna. E de certo se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar, que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então é uma continuidade, uns plantam, uns regam, Deus dá o crescimento, mas aqui a metáfora é que você é um ceifeiro. Ele está dizendo, então eu enviei vocês para ceifar. Interessante, você precisa entender o sentido aqui disso aqui. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito interessante. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então eu mandei vocês ceifar onde vocês não semearam. Vocês vão colher onde vocês não plantaram. Isso aqui é interessante, por quê? Porque Cristo na eternidade já fez essa obra. Qual que é o nosso papel? Nós temos que, ele diz, é ceifar o que não semeastes. Vocês vão colher, ele vai dizer aqui lá em cima. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Cristo, guarda isso que eu vou dizer. Cristo já plantou a eternidade no coração dos homens eleitos. O que nós temos que fazer? Entenda isso aqui. Nós, como ceifeiros, nós temos que anunciar, porque esse fruto vai aparecer. Está entendendo isso? A gente não sabe onde eles estão. A gente não sabe, mas Cristo já plantou eles. Eles estão plantados, não foi você que plantou. Os salvos, os eleitos. É isso que Cristo está falando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar agora o Evangelho. E eles, a qual foram semeados por Cristo, escolhidos, eleitos em Cristo, eles aparecerão. E nós vamos nos alegrar. Tanto Cristo vai se alegrar, como nós vamos se alegrar pelo fruto que foi semeado por quem? Por Cristo. Entenda isso aqui. Ele já colocou a eternidade no coração dos homens. Ele já escolheu, ele já elegeu. Mas o nosso papel é ceifar, aonde nós não semeamos. Cristo já tem os seus eleitos na terra, mas nós temos que falar desse evangelho, nós temos que pregar o evangelho, que ao contrário de muitos que dizem, se Cristo já salvou mesmo, se já fez isso, então a gente precisa pregar. Precisa pregar sim, precisa falar desse evangelho, porque eles irão se apresentar, eles aparecerão. Essa é outra metáfora de ceifar. Também, lá em 1 Coríntios, abra comigo 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 10 e 11. Vamos ver também a outra metáfora, versículo 10 e 11. Primeira Coríntios 3, 10 e 11. Uma outra metáfora que ele vai usar. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, olha a outra metáfora, ele está falando de construção. Ele está usando essa metáfora de construção, ele está falando de fundamento, ele está falando de alicerce. Ele está falando que o fundamento, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, sobre esse fundamento. Mas com muita prudência, porém, cada um veja como edifica. Ele está falando de vida, ele está falando de estrutura da vida cristã. Ele está dizendo que precisa se haver, ele usa essa metáfora de edificar para mostrar que o ser humano precisa ver aonde é que ele está edificando a vida dele. Veja como você está edificando a sua vida.
lancei o fundamento como um prudente construtor, ou seja, esse fundamento é Cristo. Eu falei de Cristo, eu iniciei a vida com Cristo sendo a minha base fundamental. Então nós temos que apresentar às pessoas que Cristo é o fundamento principal da vida de todo ser humano. Que sem Cristo, sem essa base, tudo está arriscado a se perder. Ele diz, olha, eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Então você tem que ter prudência. Então a evangelização precisa apresentar esse fundamento. Na evangelização precisa se mostrar esse cuidado e esta prudência de construir a vida. E aí você percebe que há muitas pessoas que construíram a sua vida cristã completamente fora desse fundamento. Por que tem pessoas que logo qualquer provinha abandona Cristo? Por que tem pessoas que logo ela já para com tudo, já desanima com tudo? Por quê? Porque precisa ver aonde está fundamentada a sua vida cristã. E é isso que ele está dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então eu não posso colocar outra coisa acima de Cristo. Cristo é o meu fundamento principal. Então essa é uma outra metáfora também usada, falando de construção, falando de fundamento, falando de edificação. Então, evangelizar é trazer e mostrar e dar estrutura para os crentes. É os crentes serem ensinados, é os crentes serem edificados com o evangelho. É isso que Paulo está dizendo, é estruturar a vida do crente com o evangelho. É essa base aqui que vai dar estrutura para o cristão. É essa base que vai dar fundamento para o cristão. É essa base, Cristo, que vai dar fundamento principal na vida do cristão, maturidade. Então seja um bom construtor e edifique prudentemente. Aqui, edificar aqui é edificar as vidas. Veja como você vai fazer isso. No entanto, nós vemos aí um monte de edifícios. E os edifícios aqui você coloca homens. Com as vidas completamente trincadas a ponto, já viu prédios que foram mal construídos? Sobre maus fundamentos, o que aconteceu? Buf, foi para o chão. Não foi? Quantos prédios nós já vimos cair aí? Por causa do fundamento, que foi mal feito, que foi mal edificado. Assim há muitas vidas que estão desmoronando, porque o seu fundamento foi mal colocado, foi mal feito. Não foi edificado numa boa estrutura. Não foi a palavra de Deus que o estruturou. Assim está cheio de gente assim, que não tem estrutura, não tem firmeza, não tem maturidade, não tem sabedoria, porque aonde ela foi fundada, a base não foi Cristo, não foi Evangelho. Por isso que Paulo fala assim, vocês não tem que ir para qualquer vento de doutrina, toma cuidado. Por isso que você vai ver essas igrejas aí, com mensagens egocêntricas, que está forrado de gente, porque é tudo gente sem estrutura, não tem fundamento. Por isso você está vendo as pessoas ir para esses movimentos. É movimento para lá, movimento para cá, sabe por quê? Porque é uma vida cristã sem base nenhuma. Sem Bíblia, sem Evangelho, sem Cristo. Eu vi ontem, mais de 1h30, sem sequer abrir a Bíblia. Eu ouvi ontem também que você deve lutar pelos seus sonhos. Brigue pelos seus sonhos. O evangelho que é bom? Nada. Então forma as pessoas sem Cristo. A estrutura dessas pessoas, o fundamento delas não é Cristo. E que se vier a perseguição mesmo de colocar a espada no pescoço, você vai negar Cristo ou você vai querer morrer? Uma boa parte vai negar Cristo, sabe por quê? Porque elas não foram fundamentadas em Cristo. O seu alicerce não é Jesus. Seu alicerce é nos seus sonhos. O alicerce está construído naquilo. Não, Deus vai te dar, acredite, Deus vai fazer, acredite. Ele está fundamentado nisso. E que se vier um vento e bater, mas para pegar, para valer, ele abandona.
a estrutura cai. Então, essa é uma das metáforas para evangelização. Evangelizar não é só Jesus te ama, tchau, não é isso. Evangelizar é ser luz, é apresentar, é fazer discipulado, é mostrar o pecado, é falar do arrependimento, é falar também da herança, é falar da glória eterna, mas também é falar dessa edificação que vai trazer estrutura para o crente, que é isso que vai firmar ele, não é essas coisas, não é esses movimentinhos, mas o que vai firmar ele é evangelho, é Bíblia que vai firmar ele. É sobre a Bíblia é a Bíblia que vai estruturar ele, porque essa é a comida, é o alimento do cristão. Se ele não tiver isso, ele está doente, ele está raquítico, ele está fraco, ele está a ponto de ser atingido, sem ser protegido, porque ele está sem alimento. Pega uma pessoa aí, e ela fica doente, não dá remédio para ela, vai morrer. A vida cristã é assim, você tem que se alimentar do evangelho. Ele está dizendo então, porque ninguém pode lançar outro fundamento, veja como edifica. É ver como edifica. E aí uma outra metáfora, está aqui ainda aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz nessa outra metáfora. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, ele mostra de sorte que somos embaixadores, ou seja, representantes de Cristo na terra. É outra metáfora. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos a luz que nós devemos apresentar. E representar esse Cristo, mostrando que Ele é a base, que Ele é o alicerce, que Ele é o fundamento e que nós devemos edificar a nossa vida sobre Cristo Jesus. É sobre Ele. Eu quero convidar vocês para nós também abrirmos lá em Romanos. E vamos ver o que Paulo vai dizer sobre ser devedor. Essa expressão, Romanos 1, 14, 15, ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós, outros, em Roma. O que seria essa expressão que Paulo está dizendo aqui, ser devedor? Você também se sente como um devedor? O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele é devedor do quê? Vamos lá, irmãos, eu quero que você participe, eu quero que você fale. Bota aí a mentinha para funcionar. O que será que ele está falando que ele é devedor? Vai ter a resposta. Deixa eu te falar. Exato. Exato. Ele vai responder no versículo 15. Olha o que ele diz aí. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. A toda Roma, ele está pronto. Porque ele é devedor. É esse sentimento de ser devedor do que eu preciso fazer algo, eu estou devendo. Eu tive oportunidade de falar do evangelho, eu estou devendo. Eu tive oportunidade de apresentar Cristo, eu estou devendo. Mas aí ele vai dizer agora, eu estou pronto para falar. Eu estou pronto para falar para toda Roma sobre o evangelho. Eu sou devedor dos gentios, dos gregos. Eu sou devedor, mas quanto a mim, eu estou pronto. É esse sentimento que você tem de devedor? Você sente que você está devendo alguma coisa para Deus? Sim ou não? Vamos lá, irmão. Você sente que você deve? Você sente que você deveria falar mais de Jesus e não fala? Vamos lá. Agora eu estou te chamando assim. Você sente que você deveria ter falado de Jesus e não falou? Você perdeu muita oportunidade e não fez? Se sente como devedor? É esse sentimento que Paulo está falando aqui. É esse sentimento que nós temos que ter. Sempre esse sentimento de devedor. Senhor, eu estou em débito contigo. Eu estou devendo. Eu poderia ter falado mais do evangelho, eu não falei. Eu poderia ter anunciado do evangelho, eu não falei. E é esse sentimento que nós temos que ter, mas nós não podemos ficar só com esse sentimento, nós temos que ir para frente.
Ah, deixou de fazer? Vai embora agora. Faça agora. Fale agora. Você é a luz. Você é o sal da terra. Faça isso. Porque Cristo garante. Não é você que garante, é Cristo que garante. Não é você que salva, é Cristo que salva. Não é você que convence, é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador. É Ele que convence. Agora eu pergunto para você, qual é a mensagem que devemos anunciar aos pecadores? Qual é a mensagem que devemos anunciar a todo aquele que ainda não chegou ao conhecimento de Cristo? Qual é a mensagem que nós temos que anunciar? Opa! Qual que é a mensagem que devemos anunciar? Abra comigo Atos 8. 8:5. Qual é o tipo da mensagem que nós devemos anunciar? O outro abre para mim. 1 Coríntios 1, do 22 ao 25. E o outro abre para mim 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Eu quero 2 Coríntios 4, 5, 1 Coríntios 1, 22 ao 25 e Atos, capítulo 8, 5 e o versículo 35. Meus irmãos, prestem bem atenção. Qual é o tipo de mensagem que vocês têm ouvido ultimamente? Vai, puxa aí, rede social. Qual é o tipo de mensagem que você tem ouvido? E qual é o tipo de mensagem que a Bíblia nos ordena que anunciemos? Vamos lá, eu quero que você fale, irmão. Fale, eu quero que você participe. Qual é o tipo de mensagem que você escuta aí? Qual que você está ouvindo hoje aí? Vamos lá, estou falando nas igrejas contemporâneas hoje. Não fica falando de fora, não. O que você ouve aí? Você conquistar o mundo. Conquistar o mundo. O mundo jaz no maligno. Aí falam para você conquistar o mundo. Conquistar tudo que você quer, o emprego do sonho, tal. Vamos lá, o que o mundo prega? Qual é o tipo da mensagem que é anunciada hoje? Nas igrejas contemporâneas hoje? O que isso faz na vida das pessoas? O que gera nas pessoas? Ambição. Orgulho. Nem sei se pode chamar isso de crente, né? Sei lá se pode chamar uma pessoa dessa de crente. Às vezes até são, é porque são ensinadas erradas. Porque elas não são diferentes de nós, elas são pecadores como nós. O que acontece é que eles aguçam o lado carnal das pessoas, os desejos carnais das pessoas, entendeu? É que a diferença é que eles alimentam esse lado. Fala mais do que a pessoa quer ouvir, né? Exatamente. Mas olha o que a Bíblia nos fala. Que mensagem nós devemos anunciar? Olha aí, 8:5 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava o quê? Porta aberta, a chave, o carro, a mansão. O que Filipe anunciava? A Cristo. Qual é a mensagem que nós estamos ouvindo aí na igreja contemporânea, nos púlpitos desse país? É Cristo. Autoajuda. Promoção ilusória. Trocas de favores. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você der isso, Deus vai dar aquilo. Entendeu? A troca. Menos a Cristo. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Então, a mensagem que devemos anunciar aos pecadores é Jesus. É a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 1, do 22 ao 25. A epígrafe é a mensagem da cruz. Lê para mim, do 22 ao 25. 1 Coríntios. Do 22 ao 25. Porque os judeus
pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, diante desse texto, os judeus, então, por que Paulo está escrevendo isso? Porque os judeus esperavam um Messias com poderes sobrenaturais e não um Messias que foi amaldiçoado na cruz. Preste bem atenção nisso aqui, nesse texto. É isso que Paulo está dizendo. Não um Cristo que seria amaldiçoado por Deus na cruz. Os judeus não esperavam esse Cristo. Esse Cristo que comesse com pecadores, que chegava perto de esquife. Esse Cristo que andou no meio dos pobres. Esse Cristo que foi como uma ovelha muda. Eles não esperavam um Messias assim. Mas eles esperavam um Messias cheio de poderes sobrenaturais. Os gregos, eles escarneciam de uma divindade que não tinha nem sabedoria e nem poder para salvar de tal morte. Os gregos zombavam. Eles não consideravam, mas aí Paulo vem dizendo, porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Qual é a mensagem que devemos anunciar aos pecadores? A mensagem da cruz, o Cristo crucificado, essa mensagem que deve ser anunciada. 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 5. Quem achou pode ler. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. E ontem eu vi um que falou dele mesmo o tempo todo, só que ele foi duplo, foi dele da mulher o tempo inteiro. Eu estou dando um exemplo para você que isso aconteceu ontem, o que eu estou falando. 2 Coríntios 4, versículo 5. Então qual é a mensagem que você escuta por aí? Fala para mim. O camarada falando dele mesmo, porque eu. Olha como eu sou poderoso, que eu sou. Porque eu já preguei em não sei tanto lugar. Já viu o cara pregando assim dele, falando dele? Porque eu já preguei em tanto lugar, porque 50 pessoas aceitou Jesus. Volta lá que eu duvido que tem uma lá do que ele está falando, que é bem mentiroso. Porque eu, e a mensagem de Cristo fica na onde? E Cristo fica em que lugar? Eu e nada Cristo. E Cristo nada, a mensagem da cruz nada, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Eu fico imaginando, né? É que a gente não... A nossa mente é muito, né, muito pequena, limitada. Né? Limitada. Mas a gente como humano, vamos supor, lógico que Deus não vai pensar assim, mas a gente fica pensando, se eu fosse Deus eu já tinha fulminado todo mundo. Porque você fica assim, acho que Deus se entristece com o que está acontecendo, né? Sim. Porque você que está falando que é para pregar Jesus, pregar Cristo, pregar... As pessoas não estão fazendo isso. Então o negócio está mais feio que... E há uma grande autopromoção de si mesmo em cima de púlpitos do Brasil. Uma autopromoção de si mesmo. Você já viu a igreja que tem os pastores no outdoor da igreja? Já viram isso? Eu já vi um monte, principalmente aqui hoje. O que vocês acham disso? Qual seria o propósito disso? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso? O propósito é de idolatria. Não, o propósito é de idolatria. Não tem nada a ver com uma Não tem nada a do ver. pastor.
Não, Eu também nunca concordei e sempre do achei- pastor e da pastora, entre aspas, que fique Agora- gravado isso. Agora ficou moda isso, né? Agora todo lugar que você vê tem isso aí, é um Eles absurdo. falam isso, né? E aí? É, E se alguém te chamar você para ir numa igreja dessa, você vai? Eu já fui. Agora eu vou pegar você. Você vai tendo conhecimento, que não é isso que Cristo está falando? Porque se você for, você vai estar pecando Não consciente. sou muito de igreja dos outros. Só quando é, tipo, Já foi muito, mas chama de eu sabia. festividade, Mas- né? Mas eu não... Lá não vou. Então você percebe que é essa autopromoção. E se a gente for lá e perguntar por que tem sua foto lá? Eu vou com você. Eu vou com você, porque eu também tô doido, pai. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos meio. Vamos a paisana. Por que essa foto daí? Dá uma que não quer nada, viu? Mas por que essas fotos? O cara de fora parece você. Parece você. Qual que é o. Eles começaram com isso, né? Começaram com... E não tem nada a ver com o evangelho. Não tem As pessoas. Sabe o que acontece? atenção porque não tem nada a ver, eu acho. As pessoas, elas se escondem falando em nome de Deus. Falando em nome de Deus. Eu estava ouvindo Nicodemos hoje, e ele dizia assim, falando sobre o culto, ele dizia assim, as pessoas lá no Antigo Testamento eles estavam bem intencionadas, mas a questão que o cristão ele não pode só ter boas intenções, ele tem que procurar na Escritura o que Deus quer que ele faça, porque só a boa intenção não resolve. É um caso aquele rapaz lá que segurou a arca, né? Segurou a arca, teve uma boa intenção, mas o que Deus falou? É usar mesmo? Quem que é? É usar e... mas ele teve boa intenção. Foi tentar segurar para não cair. Mas o que Deus falou? Que Não era para tocar. Não era nem para carregar em carro de boi. Não. Então, teve boa intenção, mas morreu por causa da boa intenção. Assim está cheio de crente morrendo por causa de boa intenção. Está morto. Não, mas é porque está falando de Deus, é uma coisa de Deus. E a Bíblia está falando que é. Você examinou a Escritura. A tua boa intenção não é o suficiente para obedecer a Deus. Você tem que ter uma boa intenção, mas tem que ter a Escritura junto. Se a Escritura está falando não é para fazer, então não faz. E aí, como é que fica? A maioria das igrejas estão meio fora hoje. Erreis por não conhecer a Escritura, por não examinar. Examinar é estudar cuidadosamente a Escritura, o que o teu Deus quer o que você faça. Ou você vão trabalhar lá e faz o que você quer? Por que no trabalho você faz do jeito que o patrão manda? Por que para Deus não faz o que Deus manda? Hein, Diego? Capaz de você escutar aquela frase ainda, Deus me conhece. Deus sabe do meu... Deus Deus sabe é uma desculpa bem passada já. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Aí alguém diz assim, Deus não é açougueiro e tal. Mas Deus conhece tanto o coração, sabe que o coração é corrompido, mas Ele sabe também a obra que Ele faz no coração do ser humano. E quando a pessoa fala assim, é porque ela tem alguma coisa realmente que ela não tá gostando. Não é uma coisa boa. Sim, Ela não tá gostando. Não, mas não vai gostar. Né? Então a questão não é ter boa intenção, a questão é obedecer o mandamento. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos o Cristo. É o Cristo que tem que ser pregado. É Ele que vai fazer. E essa insegurança que as pessoas têm de achar que se ele só falar de Cristo não vai atrair as pessoas, as coisas não vão acontecer. Então ele faz aquele circo. Faz aqueles movimentos, irmão. Faz aquele monte de movimento para quê? Para atrair as pessoas, para a pessoa vir para a igreja. Porque ele não vai pregar o evangelho, então ele vai achar uns artifícios não bíblicos para atrair as pessoas. Essas pessoas vai vir? Vai, porque você está aguçando o interesse egocêntrico dela. Então ela vai vir porque você está dando uma comidinha que não é a Escritura para ela comer. Então ela vai vir sim. O dia que você parar de dar isso para ela, ela não volta mais. Por isso tem umas igrejas só de campanha, né? Uma atrás da outra. Campanha. Uma atrás da outra. Eu conheço, não é daqui, mas é do outro lado, mas eu conheço uma que eu disse para ele, o dia que ele parar com essas campanhas, ele pode fechar a porta da igreja. Porque ele não pastoreia a igreja.
Viu, Diego? Ele não pastoreia a igreja. É mês após mês, é campanha. Acredite se você quiser. Ele não pastoreia a igreja. É pastoreada pelos outros pregadores que é convidado para pregar nas campanhas. Ele não pastoreia a igreja. O dia que ele parar com isso, ele pode fechar a porta da igreja. E as pessoas vão muito atrás de campanha. É isso, mas a igreja dá. Tipo, se é na quinta, e sábado, domingo, ninguém aparece. Não vai, mas não é. A igreja dá. A igreja Deus dá. vai te dar isso. É porque Deus isso vai vai, te dar isso. porque isso vai trazer pessoas. Eu vou confessar meu pecado. Eu era um cara que fazia campanha. As minhas campanhas lotavam. Lotava. Na minha igreja, quando tem campanha, é o dia que a turma vai. É. Sábado, domingo, ninguém aparece. Então. É assim que funciona. Então. Quem que tá errado nessa aí? Quem é que é errado? É o povo? É o líder? Eu falo biblicamente, sem medo de errar. Eu nem tenho medo de falar. O líder tá errado. Porque ele ele faz isso para atrair o povo. Aí o povo vem, manda ele pôr um estudo, manda pôr coisa lá para ver se vai. Você vai contar 1, 2, 3. E lá a gente faz. Aí teve um tempo que parou, porque eles perceberam que era só isso, fazer campanha local. Mas voltou de novo. Aí começou. Vai ficar patinando na mesma coisa. E não há maturidade, não há crescimento, não há firmeza. Não... É voltado à matéria do que o homem precisa. Então. Domingo que é o Ele não dia do entende que o Senhor, que ele precisa é de Cristo. Domingo que é o dia do Senhor. Domingo que é o dia do Senhor, que é para estar o dia inteiro. O dia inteiro, viu? O dia inteiro servindo ao Senhor, não vai. Fala pra... Opa, nós vamos estudar isso aqui. É o dia do descanso também. Você, viu, irmão? Você pode descansar, você pode dormir também nesse dia. Você pode descansar, tirar o seu dia de descanso. Para o corpo, você tem que descansar o corpo. Você tem que fazer isso também. Mas também é o dia do Senhor. A nossa igreja em Pinheiros, começa às 9 da manhã. Sabe que hora termina a atividade da igreja? 9 da noite. Tipo, a igreja está aberta o Dia inteiro. Pode ir lá o dia inteiro, que você vai ter escola bíblica, você vai ter culto. Das 9 às 9, senão você vai 9. Isso, é o dia inteiro. Mas é estudo, é pregação. Diego já viu, né, Diego? Diego já foi nos cultos lá. Esse domingo vai estar Paulo Júnior, vai estar o Hernandes, vai estar o pastor Arival. Nossa. Esse domingo tá. Domingo tá bom, pô. Eu vou pra lá domingo. Você entendeu? Bora, Diego. Eu queria domingo. Bora bater volta? Bora. Só se você quiser, mas vai embora, domingão. Então, é atividade. Atividade. Então a igreja ela tem que ela tem que anunciar o evangelho. A mensagem deve ser evangelho, tem que pregar Cristo. Tem que apresentar o pecado, o arrependimento, a herança, o amor. Então, pregar o evangelho é então anunciar os fatos acerca da pessoa e da obra de Cristo. Anunciar o evangelho, pregar o evangelho, é anunciar as obras, os fatos acerca da obra de Cristo. Você tem que saber, você tem que conhecer Cristo. Você tem que saber falar para as pessoas o que Cristo fez. Quem é Cristo e quem é a pessoa. Amém, irmãos? Nós daremos continuidade na próxima semana.